Olha só que interessante. E se para construir o futuro de uma empresa, o primeiro passo fosse, na verdade, desenhar um mapa perfeito do presente dela? Pois é exatamente essa história que a gente vai desvendar hoje. Vamos falar sobre o caso da Alog e a sua jornada que foi, assim, impressionante de transformação. O sucesso, às vezes, pode ser uma armadilha. Uma empresa cresce, se expande e, de repente, a complexidade toma conta. Sabe, processos que antes eram simples, agora se tornam confusos. Como é que se organiza a casa em pleno voo? Essa era a grande questão para a Alog. E é aqui que a história começa a ficar boa. Em vez de sair buscando fórmulas mágicas ou tentar adivinhar o futuro, a Alog, que é uma gigante da logística, decidiu fazer algo bem radical: parar e olhar para dentro. Eles perceberam que a resposta não estava lá fora, mas sim escondida na complexidade das suas próprias operações. A empresa estava, de fato, numa encruzilhada. O crescimento era visível, os resultados eram ótimos, mas internamente os desafios também estavam crescendo. Era preciso tomar uma decisão sobre qual caminho seguir, para garantir que o sucesso de hoje não virasse problema de amanhã. E o mais curioso é que a Alog não estava em crise. Muito pelo contrário. Eles estavam no auge, crescendo, se modernizando. O problema não era apagar um incêndio, era garantir que a estrutura da casa aguentaria um segundo andar, sabe? O desafio era sobre evolução, não sobre correção. Essa frase de um dos líderes da empresa, ela diz tudo, né? Vamos pensar no que isso significa na prática. A gente está falando de equipes super talentosas, mas que não se conversam. De processos eficientes em uma área, mas que criam um gargalo enorme na outra. A empresa estava se tornando um arquipélago de ilhas, em vez de ser um continente coeso. Bom, reconhecer essa fragmentação já foi o primeiro passo. O segundo foi decidir fazer alguma coisa a respeito, né? Sair da inércia e buscar uma solução estruturada. Foi aí que a jornada de transformação da Alog realmente começou. A solução foi atacar a raiz do problema, a falta de visibilidade. Eles iniciaram um projeto de arquitetura de processos com uma missão muito clara: transformar aquele emaranhado de atividades em um mapa, um fluxograma que todo mundo pudesse entender. A ideia era simples: antes de melhorar qualquer coisa, era preciso primeiro enxergar. E a ferramenta-chave para criar esse mapa foi a análise da cadeia de valor. O nome pode até parecer técnico, mas a ideia por trás é super poderosa e simples. Seguir o caminho que o valor percorre dentro da empresa, desde o primeiro contato com o cliente até a entrega final. É um mapa focado numa única coisa: o cliente. Então, conforme esse mapa começou a ser desenhado, algo meio inesperado aconteceu. As equipes começaram a conectar os pontos e a grande revelação do projeto surgiu, não de uma planilha ou de um relatório, mas da colaboração, da descoberta em conjunto. A mentalidade da empresa mudou completamente. Os muros entre os departamentos começaram a cair. Aquela visão de silos foi substituída por uma corrente, onde cada elo estava conectado ao próximo, e a corrente inteira se movia em direção ao cliente. A pergunta interna deixou de ser qual é a minha tarefa e passou a ser como o meu trabalho ajuda a entregar valor. E esse foi o ponto da virada. Com esse mapa em mãos, pela primeira vez, todo mundo conseguia ver o quebra-cabeça completo. Um analista do financeiro podia entender como o trabalho dele impactava a logística, que por sua vez impactava o comercial. As peças isoladas finalmente se tornaram um motor único e coeso. Como disse um dos gestores, o projeto trouxe uma visão integrada. E o que isso significa? Significa que, ao enxergar o todo, eles não apenas unificaram a empresa, mas também identificaram gargalos e oportunidades que antes eram invisíveis, sabe? Escondidos ali entre os silos. A clareza deu a eles o poder de agir com precisão cirúrgica. Mas os resultados não ficaram só nas planilhas e nos fluxogramas. O impacto mais profundo desse trabalho foi nas pessoas, gerando uma verdadeira mudança na mentalidade e na cultura da empresa. Quem diria que um projeto de mapeamento de processos, algo que soa tão técnico, poderia se tornar o gatilho para uma nova cultura? Pois na Alog foi exatamente o que aconteceu. A ferramenta que desenhou o mapa acabou redesenhando a forma como as pessoas pensavam. Essa mudança de mentalidade aconteceu em 3 passos. Primeiro, foi o passo da visibilidade. As pessoas finalmente enxergaram o processo inteiro, não só a sua parte. Depois, veio o passo da conexão. Elas entenderam como cada etapa contribuía ou não para o valor que o cliente recebia. E o passo final foi a inversão. Em vez de pensar de dentro para fora, a empresa inteira aprendeu a pensar do cliente para dentro. Uma virada de chave. É a expressão perfeita para descrever o que aconteceu.
A partir daquele momento, as decisões deixaram de ser baseadas só em eficiência interna. Elas passaram a ser guiadas por uma pergunta fundamental: isso vai melhorar a experiência do nosso cliente? Essa mudança de perspectiva, nossa, alterou tudo. Ok, a mentalidade mudou. Mas e na prática? O que esse projeto deixou como um legado duradouro e tangível para a Log? O projeto deixou ferramentas bem concretas. Eles agora tinham um portfólio de processos que é como um Google Maps das operações da empresa. Tinham uma matriz de responsabilidades, acabando com aquele jogo de empurra e deixando claro quem é o dono de cada etapa. E, o mais importante, um roteiro para a transformação digital. Ou seja, o mapa do presente se tornou a bússola para o futuro. E no fim, a grande lição do caso Alog pode ser resumida nesta frase: antes de transformar, é preciso enxergar. A arquitetura de processos não foi o fim, mas o meio. Foi a lente que permitiu à empresa enxergar a si mesma com clareza e, a partir daí, alinhar a sua estratégia, seus processos e suas pessoas em uma única direção. A história da Alog deixa uma reflexão muito poderosa. Eles precisavam de um mapa de processos. Mas e em outras organizações, ou até mesmo na nossa carreira? Que mapa precisa ser desenhado hoje para que se possa navegar pela complexidade e construir um futuro mais claro e integrado? Fica aí a pergunta para a gente pensar.